Vamos fazer a leitura, por favor? Oséias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. O texto diz assim: O Senhor me diz, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Amado Senhor, nós te adoramos. Somente o Seu Espírito Santo é capaz de nos fazer entender a Tua palavra. Por isso, nós te invocamos e suplicamos, Senhor. Fale conosco mediante a Sua palavra. Leva cativos a Ti os nossos pensamentos, para que todos nós nos deletemos na Tua mensagem. E que hoje à noite sejamos ensinados cada vez mais a conhecer e amar o Senhor. Pai, essa é a oração que eu faço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos ler bastante versículo no livro de Oséias. Porém, o versículo que eu li com vocês vai ser praticamente o fechamento desse texto. O livro de Oséias tem um tema específico, que é uma grande demonstração de Deus, do seu amor por cada um de nós. Esse amor que se trata aqui no livro de Oséias é um amor diferente, é um amor especial. É um amor que Deus tem por aqueles que são salvos, pelos seus filhos. Por você, por mim, como filhos adotivos do Pai. Deus tem um amor impressionante. E Ele demonstra esse amor ao renovar todos os dias suas misericórdias para conosco. Ao perdoar os nossos pecados. Ao recomeçar, ao perdoar quantas vezes for necessário os nossos pecados. Ele está sempre demonstrando esse amor. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 2, 5, 17, se não me engano. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo vai dizer que depois que nós temos o nosso encontro com Jesus, depois que nós o reconhecemos de fato como nosso único Senhor e Salvador, nós não melhoramos, nós mudamos. A velha criatura, aquele que era incrédula, que não acreditava em Cristo Jesus, agora acredita. Como eu já mencionei aqui outras vezes, é o que nós chamamos de metamorfose. Há uma transformação, uma mudança. Uma larva entra no casulo e do outro lado sai uma borboleta. Completamente diferente. A antiga criatura que dominava o nosso ser, que guiava as nossas decisões, que controlava os instintos, se apaga. Entra uma nova criatura. Porque Cristo passa a habitar em nós. Então quem agora nos controla é o Senhor. Quem guia nossas decisões é o Senhor. Por isso somos novas criaturas. Mas isso não significa que nos tornemos pessoas perfeitas. Até porque a perfeição não é algo que Deus requer dos homens. Deus nos requer de sermos santos como Ele é santo. Não sermos perfeitos, porque nós nunca conseguiremos ser perfeitos. Então Deus apela para que todos nós sigamos o seu traço como o nosso modelo, vivendo em santidade. E o próprio Paulo mais adiante vai dizer, em Romanos capítulo 8, versículo 37, vai dizer, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, quando a versão diz, pois eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, mais uma vez, vai apelar para o grande amor de Deus. Aqui Paulo fala como já um convertido. O convertido que percebe que, apesar da salvação, apesar da mão do Senhor, da sua graça, ele vai dizer que entre os pecadores ele era o pior. Então ele vai dizer que
Em todas as coisas, não somos mais do que vencedores. Eu já falei isso aqui, por quê? Porque Cristo se fez carne e ele venceu. Eles no mundo teriam aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. Como ele venceu, todos nós que cremos nele somos mais do que vencedores. Porque a nossa vitória não é porque não somos bons e capazes. Não, a nossa vitória é a vitória que Cristo conquistou na cruz. Então Paulo, diante disso, vai dizer, de fato, nada poderá me separar do amor de Deus, apesar de mim. Apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações, até dos meus acertos. Mas uma coisa eu sei, eu sou amado por ele, até o ponto que eu sei, mesmo que eu caia em pecado, mesmo que eu fraqueje na minha caminhada, mesmo que eu me sinta incapacitado em realizar certos objetivos, mesmo que no meio do caminho aconteça deslize, uma coisa eu sei, eu não me salvei, ele que me salvou. Portanto, ele cuidará de mim. Portanto, ele me guardará. Portanto, ele me renovará. Por isso ele diz, nada poderá tirar de nós o amor que Deus já derramou nas nossas vidas por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E mais adiante, Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo se sente constrangido pelo amor inexplicável de Deus, porque Paulo sabia que ele não era merecedor desse amor, até pelo seu currículo. Ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Paulo foi testemunha, aliás, da morte de Estevão. Paulo encabeçou a perseguição dos cristãos até Damasco. Paulo havia dado seu voto para a prisão de muitos cristãos. Então Paulo sabia que, apesar daquele encontro impressionante no caminho para Damasco, olhando para a sua vida, ele não merecia ser amado como ele era amado. Por isso, ele se sentia constrangido por esse amor. Ele vai dizer, eu sou devedor a todos, a judeus como a bárbaros, porque ele não merecia o amor que o Senhor havia derramado sobre a sua vida. Paulo sabia que as suas fraquezas, as suas imperfeições, os seus pecados, uma vez que o Senhor o resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, não o arrancaria da presença de Deus. Ele sabia que Deus, por amor aos seus filhos, era capaz de ir até as últimas consequências para resgatar os que são fracos, para resgatar os que estão caídos, para resgatar os que estão sem força. Por isso Paulo, até mesmo sabendo do modo como ele foi resgatado das trevas, por meio da encarnação do Senhor, do seu ministério, da sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, promessa da sua volta, então ele se sentia constrangido por um amor que ele não conseguia explicar como era possível ser amado assim. E esse amor, é sobre esse amor que eu quero falar. O amor que nós não sabemos como explicar. Um amor inexplicável que Deus tem por você, tem por mim, tem por todos aqueles que nele depositam a sua esperança. O amor dele o leva a zelar pelas nossas vidas. O amor dele o leva a colocar ao nosso redor os seus anjos, para que acampem. O seu amor
o leva a colocar em nossos corações um temor, para que não possamos nos afastar da sua presença. E nós vamos ver o retrato desse amor de Deus impressionante pelo seu povo, pelos seus filhos, no livro de Oséias. Para chegar até Oséias, eu preciso te lembrar um pouco como o processo do avanço do povo de Israel até se tornar um povo. Sabemos que Deus chamou Israel inicialmente no Antigo Testamento como seu povo. E ele começa fazendo isso chamando Abraão na Mesopotâmia. Quando ele se revela para Abraão, vai chamar Abraão, vai prometer a Abraão que dele descenderia um povo. E esse povo seria dele. E esse povo seria abençoado. Esse povo teria um território, que eles chamam de terra prometida, terra que mana leite e mel. E essa promessa vai se estender para Isaac. E depois vai se estender para Jacó. Nós veremos que dos 12 filhos de Jacó, um será vendido. O nome dele é José. José vai parar no Egito como mercadoria. E ali a Bíblia diz que Deus estava com José. E na hora da crise mundial, a fome bateu em todos os lugares e José havia se transformado em governador do Egito. E ali os irmãos de José vão comprar mantimento no Egito. E José vai conhecer os seus irmãos. E no processo, uma hora José se revela, os irmãos se arrependem, pedem perdão. E José vai dizer, não foi culpa de vocês. Foi Deus que me enviou aqui. Para que eu pudesse vos receber e preservar a nação de Israel. Exatamente o que vai acontecer. Enquanto a fome matava ao redor do mundo, José vai preservar o restante dos israelitas que vão entrar no Egito e vai oferecer aos israelitas a terra de Gósen, e ali eles vão ficar. E depois de mais de 400 anos, eles vão se multiplicar e eles vão se tornar de fato uma nação. E Deus vai se manifestar no Monte Horebe, encontrando Moisés enquanto passeava e dava alimento aos animais do seu sogro. Vai se revelar o seguinte: olha, Moisés, eu sou que vou te enviar para libertar o meu povo, Israel. Moisés resiste um pouco, mas Moisés vai libertar o povo. E ao libertar o povo, eles vão rumo a Canaã. E ao chegar em frente à terra de Canaã, o Moisés, que tinha sido líder o tempo todo, Deus havia dito, por causa da sua desobediência, não iria entrar na terra prometida. Portanto, ele viria, mas não entraria. Então Moisés vai subir no Monte Nebo, vai olhar a terra prometida e ali vai expirar. E ele morre. E Deus vai levantar Josué, que vai conduzir o povo para um dos maiores milagres que vai acontecer diante do Jericó, que será derrubado e eles vão entrar na terra prometida, a terra que manava leite e mel. E uma das coisas que Deus falou para Israel é que não se misturasse com outros povos. Israel obedeceu, sim ou não? Não, igual a gente, não obedece. A gente não obedeceu. Então Israel poupou alguns povos. O que aconteceu? Passou-se a ter mistura entre os israelitas e outros povos. E ao longo do tempo, Israel, o povo de Deus, o povo conhecido, temido, quando descobria que Israel marchava rumo à sua cidade, o povo ficava tremendo, porque sabia que o Deus desses israelitas derrubou os potenciais egípcios. A maior nação daquela época caíram aos pés dos israelitas. E os povos temiam. Mas Israel, quando entra na terra prometida, e Deus havia prometido a Abraão, passou por Isaac, Jacó. Quando entra, Israel vai se esquecer de Deus. Israel vai se misturar com outros povos. Israel vai começar a adorar outros deuses. O que vai acontecer é que ao longo do tempo virá os 350 anos dos juízes, onde Deus levantava juiz para resgatar Israel, levantava o povo começava a melhorar, o juiz morria, Israel voltava na lama. E Deus levantava outro juiz de novo para poder... Isso levou 350 anos. Deus levanta bons juízes e juízes que eram maus. Depois disso, Deus vai levantar profetas. E depois virá para os profetas Samuel. E no seu tempo, o povo vai pedir: Senhor, nós queremos ser igual a todo mundo. Nós não queremos mais ser o Deus, o povo de um Deus do céu que ninguém vê. Nós queremos ter ministros. Nós queremos ser igual a todos os povos. Nós queremos um rei. Vai levantar Saul.
O Saul vai se levantar como rei, vai continuar dirigindo o povo, mas não sabemos, Saul nunca se converteu. Saul recebeu uma ação poderosa de Deus, derramou sobre ele o óleo, que era símbolo do Espírito Santo, que capacitava as pessoas para cumprir alguns propósitos. Não sendo convertidos, ao longo do tempo, Saul demonstrou quem ele era. Desobedecendo a Deus, ele será removido como rei de Israel, então entrará Davi. E depois do reinado de Davi, depois da sua morte, Israel vai se dividir em dois povos, em dois reinos. O reino do norte com as 10 tribos e o reino do sul com as 2 tribos. O reino do norte era liderado pelo Jeroboão, que tinha como capital a Samaria, e o reino do sul era liderado por Roboão, que tinha como capital Jerusalém. E o profeta Oséias era o profeta do norte. Ele era de Israel. E o livro de Oséias é o primeiro dos profetas menores, que é mencionado depois do profeta Daniel. A tradição diz que Oséias pregou em Israel do norte, quando o rei Jeroboão II governava os reinos do norte. E o Jeroboão II governou, foi talvez um dos reis que mais governou em Israel, 42 anos. E durante esse tempo, ele foi um dos reis mais prósperos. E no seu tempo, Israel gozou também de muita paz. Não somente o norte, mas também o reino do sul. Apesar das mudanças de reino sul, os 2 primeiros reis no reinado de Jeroboão, eram Uzias e Jotão, eram bons reis, mas depois entrou Acais, atrapalhou um pouco. Depois entrou Ezequias, melhorou novamente. Então o tempo que ele pregou ali e ministrou, foi um tempo de prosperidade. Porém, depois da morte de Jeroboão II, Israel entrou em decadência. De ponto de vista tanto moral como político, e mais ainda espiritual, o que já estava acontecendo há longos anos. E as tribos no norte vão buscar por ajuda. Eles vão pedir ajuda política para os assírios e para os egípcios. Porém, o texto vai dizer, em Oséias 5,13, os textos que eu for mencionar aqui, por favor, me acompanhe, para que possamos juntos compreender o que Deus quer nos dizer aqui. E eles foram buscar ajuda, porém, eles não conseguiram, quando procuraram os assírios. Em Oséias 5,13 vai dizer, quando Efraim viu a sua enfermidade, Efraim aqui é uma outra maneira de chamar o reino do norte. Vai dizer, quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, quer dizer, o Israel inteiro, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jareb, mas ele não poderá salvar-vos, nem curar vossas chagas. Então eles buscaram por ajuda política, de segurança, guerra, exército, mas eles não conseguiram. Na verdade, eles não conseguiram, porque o problema de Israel não era político. Não era problema econômico, era problema espiritual. Eles não conseguiram o que eles queriam. Porque Israel, naquela época que entrou a decadência, Israel estava vivendo um momento que eu posso dizer de quebra da lei de Deus totalmente. Nós sabemos que Deus havia estabelecido leis para que Israel fosse reconhecido como povo de Deus. Nós encontramos isso no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós temos livros de lei, e esse livro aponta para a identificação de Israel como povo de Deus. E uma das leis principais, as mais conhecidas, era os 10 mandamentos que nós chamamos. E aqui vou mostrar, Oséias vai mostrar o estado de Israel como povo de Deus. Olha o que vai dizer Oséias 4, 1 a 3. Oséias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3 vai dizer: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazer violência, um ato sanguinário. Segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves dos céus. Até os peixes do mar são tirados. O que nós vemos aqui? Estamos vendo aqui Israel praticamente acabando com toda a lei de Deus. Aí não diz,
não adulterarás? Sim ou não? Texto diz aqui que Israel só estava vivendo em adultério. Não matarás, ele estava matando. Não mentirá, ele estava mentindo. Israel estava rompendo completamente com a aliança com Deus. Mas é a realidade de Israel aqui. É a realidade do povo chamado por Deus. Do povo separado por Deus no Antigo Testamento. Essa é a razão dos problemas de Israel. Essa é a razão da decadência. Essa é a razão do sofrimento. Porque Israel havia dado as costas para Deus. Porque Israel havia desobedecido a lei de Deus. Até os animais não foram poupados. Até a natureza não foi poupada. O mal de Israel foi dar as costas para Deus. Foi quebrar a lei de Deus. Isso foi a razão da sua decadência. O povo vai... Oséias vai dizer mais. Oséias capítulo 4, no versículo 6. Mas uma razão do sofrimento de Israel, que não era os ataques de fora. Olha o que Deus vai dizer. O meu povo foi destruído por causa do quê? Por falta do conhecimento. Falta do conhecimento de quem? De Deus. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Veja bem, o Senhor está dizendo que uma das razões da decadência de Israel, dos seus problemas, do seu sofrimento, era porque Israel havia dado as costas para Deus. Mas não somente o povo. Foram primeiros sacerdotes que começaram a dar as costas para Deus. Lembre-se, quem é um sacerdote? O sacerdote é aquele que fala do povo diante de Deus. Lembre-se, tabernáculo, pegava o cordeiro, imolava, pegava o sangue, abria o véu, entrava no santo lugar, depois do santíssimo lugar, apresentava o sangue, ele falava pelo povo. E ao sair, o povo ficava aliviado porque Deus havia perdoado os seus pecados por aquele ano, o que eles chamam até hoje o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então o sacerdote fala pelo povo diante de Deus. Quem é o profeta? O profeta é aquele que fala de Deus diante do povo. Aqui, o sacerdote ignorava a lei de Deus. Deus está dizendo, o meu povo está se perdendo, porque os sacerdotes estão ignorando a minha lei. Os sacerdotes não estão ensinando certo. Os sacerdotes não estão entendendo o seu papel. Por isso o meu povo está perdido. Porque quem deveria ensinar, não está ensinando. Então, primeiro Deus diz, o povo está assim, porque quem eu levantei como sacerdote da tribo de Levi, que deveria receber ajuda, oferta, para não fazer mais nada, além de cultuar a Deus e ensinar, não estavam ensinando. Então, resultado, o povo desviou, mas antes do povo, os sacerdotes vieram primeiro. Essa é a razão do sofrimento de Israel. O povo não conhece a verdade. É impressionante como tem a semelhança com os nossos dias. O povo está se perdendo porque do púlpito está saindo o que Paulo diz, que chegará tempo que não acelerão as suas doutrinas, mas concomitam os seus ouvidos, amandarão para si profetas, mestres, segundo suas próprias concupiscências. Ele está dizendo que do púlpito vai sair doutrinas que não são bíblicas, são esse amor de ensinamento de demônio. Quem foi levantado para ensinar, está ensinando outra coisa. Está ensinando a ser rico, ensinando outras coisas. Então, ou ficar rico, ou vai para o inferno. Esse é o problema. O sacerdote não ensinava. Então, o resultado, o povo se perdeu. Olha o que Oséias vai dizer mais uma vez, em Oséias 6, capítulo 6. Vai dizer, pois o desejo do Senhor é misericórdia, não sacrifícios. É conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Meu Deus do céu, como isso é real? O povo estava perdido. O povo não amava mais a Deus. O povo havia dado as costas para Deus. Mas sabe, para poder aliviar a mente, o povo fazia? Levava oferta. Eu levava sacrifício. Parece que para eles o sacrifício era capaz de apagar os seus pecados. Mentia, roubava, adulterava, prejudicava os outros, levava falso testemunho. Mas no dia do culto, ele vai, leva a sua oferta, se apresenta,
levanta as mãos e adora. Eu disse, não, isso não me satisfaz. O que estava acontecendo? Eles continuaram, apesar da sua decadência, levar a oferta. O Senhor disse, não, eu quero misericórdia. Misericórdia, não sacrifício. É conhecimento de Deus. O povo não conhece a quem chama. O povo não conhece a quem ora. O povo não conhece a quem se ajoelha. Um dos nossos grandes problemas hoje é que o povo não conhece Deus. Não conhece. Vai à igreja. 10 anos, 15, 20 anos. Mas não conhece. Pergunta quem é Jesus. Jesus, aquele que salva, né? Falei, o que mais? Um Papai Noel. Falei, já saiu da roda. Difícil. O que é encarnação? O que é? Pergunta quem é Jesus. O que é a hipostasia de Jesus? Ah, pastor, eu não sei. E você quer orar? Você quer sentir Jesus? Você quer combate nos seus segredos? A Bíblia diz que ele revela os seus segredos aos que o buscam. Só busca a Deus aquele que o conhece. Ele não se revela a quem não o conhece. E nós queremos estufar o peito, dizer que nós o conhecemos. Portanto, não temos nem sequer a capacidade de dizer quem ele é. O povo não conhecia o Senhor. Essa é a razão dos seus problemas. Não eram os inimigos. Porque quando estavam no deserto, surgiram inimigos por todos os cantos. Eles viram a mão de Deus operando tremendamente. Então o inimigo não era o problema. O problema é que eles haviam abandonado a Deus. Só que o abandono a Deus foi um processo. Começou devagar, os passos começaram a ficar maiores e cada vez mais foram se afastando de Deus. E nós veremos agora em Oséias capítulo 11, versículo 7. Oséias vai dizer, Deus vai dizer, o meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exalta. Sabe o que acontece conosco? Aliás, com as pessoas, é que nós começamos a nos afastarmos de Deus com desculpas legítimas. Aí, ao longo do tempo, pouco a pouco, a distância vai ficar longe. O coração vai se esfriando. As coisas vão ficando difíceis. Assim como desde em Gênesis, ele vai dizer que até vir o dilúvio, o povo foi se afastando de Deus. Se afastando de Deus. Até que um dia, Noé subiu na arca com a sua família. E veio o dilúvio. Naqueles dias, os corações dos homens eram continuamente maus. As pessoas não somente não serviam mais a Deus, as pessoas odiavam tudo que era de Deus. As pessoas não gostavam de tudo que remetia a Deus. As pessoas queriam seus próprios prazeres, não queriam saber de Deus. É o mesmo retrato aqui em Oséias. O povo já estava longe de Deus. Agora decidiram, não quero mais saber. Não quero mais saber de Deus. Ah, mano. Eu estava lendo, eu falei, caramba, parece 2024, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, parece que eu estou vendo aqui, meu Deus, o fulano, eu me encontrei na rua esses dias. Está longe, não quero mais saber. Não quero mais saber. Você fala de Deus, vira Hulk, quer te matar. Se afastou, apostatou de vez. E olha, eles estão indo cada vez mais até o limite. Em Oséias capítulo 13, versículo 2 vai dizer, agora, eles pecam cada vez mais. Diz para mim, isso não é a nossa geração. Diz isso não é nós. Eles estão cada vez mais pecando. Eles estão se especializando. Estão pecando com sutileza, com tecnologia, com habilidade. Eles estão pecando cada vez mais e não sentem mais o peso. Olha só, com a sua prata, fazer ídolo de metal para si. Quer dizer, com seus recursos. Ele constrói ídolos. Com seus recursos. Eles formam ídolos. Eles fazem seus próprios deuses com aquilo que eles têm. Quantas pessoas hoje ganham tanto dinheiro e fazem do dinheiro seu Deus.
Tem um filho, faz do seu filho o seu Deus. Tem recursos, faz desses recursos o seu Deus. E o que estava acontecendo? Para si, ídolos. Lembre-se que um dos maiores mandamentos, não para ti. Imagem, não adorará outro Deus. E eles, sabendo que essa era uma lei que sustentava a sua aliança com Deus, eles começaram a fazer mesmo assim. Ah, meu Deus. A imagem modeladas com muita inteligência. Todas elas, obras de artesão, obra feita à mão pelos homens. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifícios humanos e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Israel estavam adorando outros deuses. Israel estavam servindo outros deuses. Assim como eles fizeram desde a primeira vez que eles pisaram no monte Sinai, enquanto Moisés estava no alto, enquanto Moisés passava 40 dias buscando a face do Altíssimo, Arão ficou ali. Arão fez juntamente com o povo o besouro de ouro. E Israel estava prosseguindo na mesma direção. Israel estava fazendo para si deuses. A idolatria havia completamente tomado o coração. E nós vamos ver o profeta Jeremias, um dos profetas maiores, vai retratar o que os israelitas fizeram com Deus, que mostra claramente o que muitos de nós fazemos diante de Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias vai dizer: o meu povo cometeu duas maldades contra mim. A primeira, eles me abandonaram. Israel havia abandonado a Deus. A segunda, eles cavaram as suas próprias cisternas, rachadas, que não tem água. Deus está dizendo: o povo que eu chamei para mim, o meu povo, o que o meu povo fez? Meu povo me deu as costas, me abandonou. O que mais? Ele fez para si mesmo a sua própria fonte de sustentação, o seu próprio Deus, cisternas rotas. É o que Israel fez. É o que alguns estão fazendo hoje. Nesse cenário que Israel abriu mão de Deus, deu as costas para o Senhor. Então, nesse cenário que eu contei para você, esse cenário caótico, nesse cenário que Israel ficou aquém de Deus, nesse cenário onde o pecado está reinando completamente, é nesse cenário que Deus vai levantar Oséias. E Deus vai levantar Oséias, lembre-se, Oséias é um profeta. O que é que o profeta faz? O profeta leva a mensagem de Deus para o povo. Então Deus vai levantar Oséias. Porém, nessa situação, Deus vai fazer algo fora do padrão. Fora do padrão. E qual é o padrão de Deus? O povo estava perdido, Deus levantava um profeta. E o profeta traz uma palavra de exortação, de realinhamento, para que o povo voltasse ao caminho. Só que Deus já havia feito isso por longos anos. Porém, o povo de Israel havia matado profetas. Israel havia detonado com os profetas. Só que nesse cenário caótico, Deus não vai levantar Oséias para falar com o povo. Não. Deus vai levantar Oséias para que a vida de Oséias falasse com ele. Deus vai fazer de Oséias a sua mensagem. Deus vai fazer de Oséias o meio pelo qual ele vai fazer o povo entender o que ele estava sentindo. Deus vai compartilhar a sua dor com o profeta. Porque Oséias vai sentir na pele o abandono. Vai sentir na pele a humilhação. Vai sentir na pele o que o povo fazia com Deus. Deus vai fazer Oséias viver uma vida que será a mensagem de Deus para Israel. Agora, Deus ordena a Oséias para que Oséias casasse com uma meretriz. Para que Oséias casasse com uma prostituta. Veja isso em Oséias capítulo 1, versículo 2. O Senhor lhe disse: Oséias, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Porque a nação é culpada
do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com a Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Gente, preste atenção. O Senhor não vai fazer o uso dos profetas de forma ordinária, como costumava fazer. Levanta a profeta e traz uma mensagem, e o profeta erguia a voz e profetizava, e pregava, e anunciava a vontade de Deus. Dessa vez não. Dessa vez Oséias, silêncio, calado. Vocês vão ver, Oséias não vai pregar. Oséias vai viver. Deus vai estampar na vida de Oséias a sua mensagem. Deus vai falar por meio das ações de Oséias. Só que Oséias vai se casar com uma prostituta, com uma meretriz. Olha isso. Olha a situação que Deus coloca ao seu profeta. Lembre-se que o profeta era como se fosse braço direito de reis. O profeta norteava reis. Quando havia problema, os reis procuravam os profetas. Essa é a razão de muitas vezes os reis procuraram Elias, procuraram Eliseu, porque quando havia problema, eles recorriam à sabedoria e à voz de Deus através dos profetas. E Deus pega o seu profeta, que norteava reis. Ele vai dizer o seguinte: agora você vai se unir a uma prostituta. Vai casar com ela. Queridos, Deus estava fazendo de Oséias a sua pessoa. Nesse cenário, o Oséias representa o próprio Deus. E a meretriz, a prostituta, representa Israel. Então, Oséias, prontamente obediente, Oséias vai casar com a prostituta, a Gomer. E ele foi. E a Bíblia diz, veja bem o que o texto vai dizer. Ele vai se casar com a mulher adúltera. Ele vai ter filhos da infidelidade. Deus está dizendo, Oséias, vai casar com uma prostituta. Ela vai te dar filho. Vai te dar chifre também. Vai te dar filhos de outros homens. Por isso diz, casará com uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Porque o primeiro filho vai ser de Oséias. A próxima menina e o outro filho vai ser de outros homens. Veja o que Deus vai dizer aqui. Versículo 3. Por isso, ele se casou com a Gomer, filha do Diblaim. Ela engravidou e lhe deu filho. Lhe deu. Quer dizer, deu filho, fez com o marido. Lhe deu filho. Então, esse primeiro filho, de acordo com os teólogos, a maioria desse primeiro filho é filho de Oséias, depois do casamento com a prostituta, com a Gomer. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai mandar Oséias dar a esse filho o nome difícil, Jezreel. Só que esse nome é um nome conhecido, na verdade. Porque é um lugar que a dinastia de Acabe vai acabar. Vai findar a dinastia de o rei Acabe e de Jeú. E ali vai exterminar toda a sua dinastia. E Deus manda o profeta dar esse nome desse lugar para o seu filho. O seu primeiro filho, um nome estranho. Mas Deus diz, por que esse nome? Porque por causa de Israel. Porque o Israel me abandonou. Porque Israel me deu as costas. Eu vou julgar Israel. E no julgamento de Israel, haverá sangue derramado. A mensagem que Deus vai trazer para Israel, no primeiro filho, é que Israel, apesar de ser o meu povo, eu lhe julgarei. Eu não passarei pano pelos seus pecados. Eu o questionarei. A minha ira se revelará. Porque ele é um Deus que é justo. Ele não passa a mão no pecado. A sua justiça o impede de dar as costas para o pecado. Então, o pecado haverá consequências. Por isso ele diz, o nome do seu filho será Jezreel. Por quê? Porque eu vou julgar Israel. E nesse julgamento haverá sangue derramado. No versículo 6, Deus vai dizer que Gomer engravidou de novo. Novamente engravidou. Na segunda vez vai dizer, e deu à luz a uma filha. Não postou mais que dele, não. Só deu à luz a uma filha. Essa filha é cogitada como uma das filhas da infidelidade. Então, o Senhor diz, você o chamará de Lohuama.
pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel. E desfavorecida, Israel não receberá mais o favor de Deus. Quer dizer, Deus vai tirar a sua mão do povo. Deus vai remover a sua graça. Deus vai tirar o seu favor imerecido. Israel ficará sem o favor de Deus. Por quê? Porque Israel é uma prostituta. Porque Israel é infiel. Porque Israel, apesar de Deus demonstrar o seu amor, Israel está se relacionando com outros povos, com outros deuses. Israel se tornou idólatra. Estava buscando outros deuses. Então Deus diz, eu removo, eu tiro o meu favor de vocês. No outro vai dizer, depois de ter desmamado Loama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor diz, dê a ele o nome de Lo-Ammi, pois vocês não são mais o meu povo. Queridos, isso é grave. Isso é grave, porque lembre-se, Deus prometeu a Abraão que lhe dará um povo. E esse povo seria chamado povo de Deus. Lembre-se, no início, eles eram temidos, porque eram conhecidos como o povo de Deus Todo-Poderoso. E aqui o Senhor vai romper com essa aliança. O Senhor vai dizer, eu não sou mais o Deus de vocês. Vocês não são mais o meu povo. Por quê? Porque vocês não me honram. Vocês não me obedecem. Vocês não me ouvem. Vocês não me seguem. Através dos filhos, eu vou mandar 3 mensagens ao seu povo. Eu vou julgar vocês pelos seus pecados. Eu vou tirar o meu favor. E por último, ele vai dizer, a nossa aliança acabou. Eu não sou mais o seu Deus, você também não é mais o meu povo. O que vai acontecer? Gomer, depois do 3º filho, vai sair de casa. Vai abandonar Oséias sozinho. O texto diz que Gomer vai para o amante. E fica com o amante. E Deus vai colocar Oséias em umas situações extremamente complexas. Mas uma situação que só Deus, pela sua misericórdia, consegue operar. Deus vai dizer que Oséias faz... Gomer vai sair de casa. Vai abandonar Oséias. O povo abandonou a Deus. Exatamente. O povo foi. Deixou Deus, assim como Gomer deixou Oséias. Gomer foi para a casa do amante. O cenário aqui é como se, apesar disso, Oséias percebe que Gomer, mesmo depois de ter abandonado ele, Gomer continuou com seu amante e passando por necessidade. Então, o que Oséias vai fazer? Oséias vai usar seus recursos. Vai comprar, fazer compras para suprir as necessidades da Gomer. Então vai até a casa do amante. E vai entregar joias, as coisas, para mostrar que ainda amava. Olha o que Oséias 2:5 vai dizer. Oséias 2:5 vai dizer. Olha, a mãe deles, aqui é a mãe dos filhos, que é a Gomer, a mãe deles foi infiel, engravidou deles, está coberta de vergonha. Pois ela diz, olha o que a mãe diz, Gomer, eu irei atrás de meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Pula para 8. 8 vai dizer, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata. Deus quer dizer, Israel, apesar de se perder, o Senhor ainda foi atrás de Israel. O Senhor ainda fazia derramar o orvalho. Ainda supria as necessidades de Israel. Porém, Israel não dá glória a Deus, não exalta a Deus. Israel diz, foram meus amantes. Foram meus outros deuses que eu idolatro. São eles que me suprem. E Gomer prossegue e abandona Oséias. E passa o seu tempo. Deus vai dizer mais à frente. A Gomer só piorou. Depois começou a servir como prostituta cultual dos cultos de Baalins. Depois, os amantes cansaram da Gomer. Os amantes alargaram. O que fizeram? Pegaram a Gomer e foram até a praça para vendê-la. Vocês lembram quando José chegou no Egito? Ele foi vendido também.
A praça era lugar de comércio. Não tinha banco, tribunal, era lugar de tudo, onde havia mais concentração de pessoas. E Gomer era conhecida porque era a ex-mulher do profeta. Todos sabiam. Agora você imagina, ela foi esposa, foi prostituta, foi amante. Agora ela é levada como uma escrava, amarrada até a praça. Lembre-se, quem a Gomer representa? Israel, nós, povo. Deus fez, diz, não foi Deus, foram meus amantes. Então, os amantes fizeram uso da Gomer como querido. Usou. Agora, satisfeito, cansou. O que ele fez? Amarrou a Gomer. E a levou até a praça. Estava leiloando a Gomer. Estava vendendo ela para quem quisesse comprar. Agora, diz para mim, homens, quem compraria uma mulher que todo mundo sabe que abandonou o marido, que foi uma amante, que foi uma prostituta, que teve filho fora do casamento, abandonou a aliança? Quem compraria uma mulher dessa? Quem compraria? Ela é posta ali e não havia ninguém para comprar, ninguém queria redimir. Lembre-se, na praça, a palavra comprar vem da palavra redimir, resgatar. O povo estava ali e quem tinha dinheiro chegava e dava o pagamento. E nesse pagamento resgatava aquela escrava ou aquele escravo das mãos do seu senhor. Então a Gomer tinha se tornado uma escrava nas mãos dos seus amantes. Agora, quem passa na praça? Oséias. Oséias passa na praça. Quando passa na praça, olha assim, escuta. Ó, tem uma mulher aqui, ó. Um punhão de farinha você leva. Quem é essa mulher? Quando ela se aproxima, era sua mulher. Agora pensa, quem deu o maior lance para comprar a Gomer? Quem deu o maior lance foi Oséias. Oséias foi até a praça e deu o maior lance. Oséias comprou Gomer. Aí todo mundo pensou, agora Oséias vai lavar sua alma. Vai escravizar essa mulher. Oséias vai acabar com a raça dessa mulher. Oséias pega Gomer, enquanto todos esperam que ele vai maltratá-la, vai acabar com ela, ele vai dizer, eu te amo. E ele vai dizer exatamente o versículo que nós lemos, capítulo 3. Versículo 2. Primeiro vai dizer, o Senhor me diz, vá, trate novamente com amor, apesar de ela ser amada por outro. É adúltera. Deus está dizendo, Oséias, eu sei que ele te abandonou. Eu sei que ele te deixou. Mas vá de novo. Trate ela com amor, quer dizer, ame ela novamente, apesar de te abandonar, apesar de trocar você pelos outros, apesar de não ter você como único, apesar de não te amar como você a ama, mas vai, ame ela novamente. Então Oséias prontamente vai, no versículo 2, Oséias pega Gomer, enquanto todos esperam que ele vai maltratá-la, vai acabar com ela, ele vai dizer, eu te amo. Eu te amo. E eu vou me casar com você. E o povo de Israel ficou, mas como assim? Então ele vai olhar para Israel. Vai dizer, Israel, assim o Deus de vocês ama vocês. Porque embora vocês foram prostitutas, embora vocês abandonaram a aliança com Deus, embora vocês viraram as costas para Deus, embora vocês se prostituíram com outros homens, com outros deuses, apesar disso, Deus lhes ama tanto que assim como, apesar da Gomer me abandonar, eu voltei para amá-la novamente, para restaurar o nosso casamento, assim Deus é com você. Ele ama tanto vocês que apesar das nossas fragilidades, fraquezas, imperfeições e pecados, Ele ainda volta para amar você e a restaurar vocês. Esse amor inexplicável. Esse amor que constrangia Paulo. Como ele pode me amar assim? Como ele pode, apesar de mim, como ele pode ter esse sentimento para comigo? É a mesma coisa para com você, irmão. Com você, irmã, está achando que você é crente, agora você é puro, você é perfeito? Não é. Quantas vezes fomos infiéis a Deus? Quantas vezes demos as costas para Deus? Quantas vezes nos prostituímos por um trabalho, por uma promoção, por outras quantas vezes? Você vai dizer, não, mas é porque eu sou crente, eu nunca me prostituí, eu nunca... Ah, é? Se não é perfeito, não, irmão. Não entra nessa bobagem, não.
de achar que você está andando e está exalando aqui o poder, tipo, eu sou intocável. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ele não precisa de tocar, só você mesmo se derruba. Não somos pecadores. Pronto, só você mesmo, ninguém precisa de tocar. Olha, vigia, para que não caia. Quando você não ensina, orarei assim. Ele vai dizer, Pai, não nos deixe cair em tentação, porque se o Pai deixar, não vamos cair, vamos mergulhar. Se o Senhor não zela por nós, se Ele não nos guardar, se Ele não nos poupar, nós vamos mergulhar no pecado. Então é inconcebível esse orgulho dessa geração, esse orgulho cristão, de achar que ser pastor, ser diácono, ser cantor, mas você é de um outro patamar, você é de um outro nível. Não. E, meu Deus do céu, é pior ainda, porque na posição de pastor tem que ser melhor do que as ovelhas. Às vezes é pior, elas são melhor do que pastores. Então, queridos, aqui nós temos uma grande demonstração de amor de Deus. O Senhor nos ama, não porque não somos bons, não porque nós acertamos. Não, o que acontece, né? O nosso amor, quando nós olhamos para Deus, o nosso amor é um amor tão contaminado pelo mundanismo. O nosso amor pensa assim. Hoje eu li a Bíblia. Hoje eu maratonei Mateus. Amanhã peguei Lucas. Amanhã, outro dia, essa semana só top, só filé. Estou pegando tudo. Aí você ora, parece que Deus está perto, né? Você sente ele assim, pertinho, porque estou lendo, estou na bênção assim, Deus me ama, você canta, até chora, Deus me ama. Mas naquela semana que você pega a Bíblia, começa a ler, aí chega no terceiro verso que você está batendo a cabeça, e você não consegue ler. Ou você lê, você para, tenta pensar, o que eu li? E não me lembro mais. Naquela semana que você está cansado. Aí você chega em casa, eu vou orar. Vamos orar? Vamos. Peraí, eu vou ter que pagar uma conta aqui, fazer isso ali, depois chega já 20 horas, você deita na cama, eu vou fazer uma oração, meu Deus. Eu começo, Pai amado, Tu é maravilhoso, Senhor. Amém. Aí Deus fala, filho, fala de novo. Não entendi. Cansado. Aí você, nessa semana, tudo que você tenta não dá certo. Você liga, a resposta não vem, tudo não funciona. Você pensa o seguinte, Deus não me ama. Porque eu não consegui estudar. Eu não fui por todos os cultos da semana. Eu não fiz campanha. Eu não fiz isso. Como é que ele vai me amar se eu não faço? Engano. Esse é o nosso amor contaminado. O amor de Deus não é assim. Se Deus deixasse nos amar por cada pecado nosso, você quer dizer que se existiria um dia que ele iria nos amar? Porque na minha contagem, pecamos todos os dias. A diferença com o ímpio é que a gente peca, reconhece e corre chorando. Eles pecam, continuam vendo de boa. Se o amor de Deus por nós dependesse do nosso acerto, estávamos frios. Então o amor dele não depende do nosso acerto. Por quê? Porque a Bíblia diz que amor é a sua natureza. O amor dele é a sua essência. Ele não dá amor, não. Ele, quando chega, o amor se manifesta. Porque ele é o amor. O amor dele é tão diferente que ele é regulado não pelas emoções, mas pelos princípios. Por isso, ele consegue ser amor, esse é a justiça, esse é a justiça. Deus nos ama. O amor dele deve nos constranger. Porque ele passa por cima das nossas infidelidades. Que acontece diariamente. Por que ele faz isso? Porque ele ama. Porque ele ama. Por isso Paulo, entendendo isso, vai dizer, nada poderá me separar do amor de Deus. Por isso ele menciona até o pecado aqui. Você não consegue, então Deus tolera o pecado? Não, Deus não tolera o pecado. É porque o fato de você se converter não significa que você não vai mais pecar. Só tem uma forma de não pecar mais. Eu tenho certeza que ninguém quer que isso aconteça. Alguém quer morrer aqui? Não, ninguém quer morrer. Então, enquanto não morrer, não vai existir grande possibilidade de falharmos. Porque estamos passando pela santidade. Deus removendo o poder do pecado sobre nós. Então, posso te constrangido por esse amor. Como ele pode me amar assim? Então, exatamente o retrato de amor de Deus para com as nossas vidas. Para com os seus filhos. Deus te ama. Deus me ama. Eu tenho certeza do amor dele por mim. Por isso, pode acontecer um momento que eu passe por fracasso. Você pode passar por fracassos. Davi passou por fracassos. Davi ficou mais de 1 ano depois de ter matado Urias, depois de ter adulterado com Batseba. Davi não se arrependeu por longos anos.
Mas Deus o amava tanto que Deus mandou o profeta Natan para confrontá-lo. Depois do confronto, ele vai se debruçar, ele vai voltar aos caminhos do Senhor. Daí em diante, não verá mais Davi envolvido com pecados parecidos. Então, o que você entenda nessa noite, meus amados? É que o nosso Deus nos ama. Essa é a razão pela qual podemos respirar em paz. No meio das nossas dificuldades do dia a dia. Fraquezas, lutas. Não precisamos nos desesperar. É claro, quando nós fracassamos, o Espírito Santo habita aqui. Então, quando entra o pecado, há alerta. Essa alerta nos leva ao arrependimento. Quando esse alerta não existe, pode ter certeza que você nunca se converteu. Então, quando ele habita na gente, nós passamos a amar o que ele ama, o que ele odeia. O que Deus ama: santidade, pureza, paz, benignidade, bondade. Passamos a amar o que ele ama. O que ele odeia: língua mentirosa. Tudo que ele odeia, passamos a odiar. Ele odeia o pecado. Então, quem é convertido não ama o pecado. Fica mal quando peca. Se sente mal. O seu dia fica ruim. Ele começa assim: me perdoa. Deus, pela sua misericórdia, conceda perdão. Por quê? Porque ele ama você. Você pode ter dito: esse agora meu irmão presta. Você é pior, irmão. O Senhor ama os seus filhos. Esse amor que o Senhor tem por você, lembre-se que esse amor conduz a você às suas misericórdias. Para que você não viva com o peito estufado, como se você fosse o melhor de todos. Não. Esse amor nos conduz à humildade, ao temor e à fidelidade a Deus. O meu objetivo nessa noite é que essa mensagem leve você a sair da zona de conforto e entender que houve um grande sacrifício por ti. Deus passou por cima dessas humilhações. Enviou o seu filho. Esvaziar-se da sua glória é uma humilhação. Cristo se esvaziou, ele se fez homem. Fez-se homem como nós. Ele andou por essa terra. Ele permitiu que os homens pequenos, sem significado, o tratasse como se fosse um cachorro. Ele permitiu-se ouvir fariseu dizer que ele operou um milagre pelo poder de Beelzebul. Ele se esvaziou da sua glória. Por que ele fez isso? O que o motivou? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Deus foi motivado pela sua natureza e pela sua essência, que eu amo. Deus te ama. Portanto, viva como alguém que sabe que é amado por Deus. Independente da circunstância, está difícil, está ruim, está sem emprego, lembre-se, sem o amor de Deus você não vai ficar. Ele te ama. Portanto, erga a sua cabeça, siga adiante e viva com toda a sua esperança em Deus e vivendo, aprendendo a ser fiel a Deus. Curva a sua cabeça, vou orar por vocês.